Continuação da leitura da Liturgia da Palavra do dia 14 de abril de 2019, Domingo de Ramos, mais comumente conhecido. Mas seria mais prudente dizer que é procissão de Ramos e a missa da Paixão do Senhor, dando início à Semana Santa. Eu esqueci de falar no áudio anterior, mas nesse Domingo de Ramos, encerra-se então, deixamos para trás a Quaresma, que terminou no sábado, e entramos na Semana Maior, com as leituras já nos preparando para a Sexta-feira Santa, que é a Paixão e Morte de Jesus Cristo. Aclamação do Evangelho. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Jesus Cristo se tornou obediente até a morte numa cruz, pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. O Evangelho está em Lucas 23, versículos de 1 a 49, que é a forma breve, que existe a parte longa, né? Começa assim, narrador 1, Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. E naquele tempo toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos e começaram então a acusá-lo, dizendo, toda a assembleia diz, achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando ser ele mesmo Cristo, o rei. Narrador 1. Pilatos o interrogou. Leitor 1. Tu és o rei dos judeus? Narrador 1. Jesus respondeu declarando, aqui o padre fala, tu o dizes. Narrador 1. Então Pilatos disse ao sumo sacerdote e à multidão. Leitor 1. Não encontro neste homem nenhum crime. Narrador 1. Eles, porém, insistiram. Os fiéis da igreja dizem, ele agita o povo ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia onde começou até aqui. Narrador 2. Quando ouviu isto, Pilatos perguntou, leitor 1. Este homem é galileu? Narrador 2. Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo, e já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou-o com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou deles, vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. E naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo e lhes disse, leitor 1, vós me trouxestes esse homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais. Nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte, portanto só vou castigá-lo e o soltarei. Narrador 2. Toda a multidão começou a gritar. Aqui os fiéis da igreja todos falam, fora com ele, solta-nos Barrabás. Narrador 2. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus, mas eles gritaram. Toda a assembleia. Crucifica-o, crucifica-o. Narrador 2. E Pilatos falou pela terceira vez. Leitor 1. Que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte, portanto vou castigá-lo e o soltarei. Narrador 1. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado, e a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguia-o uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele.
Jesus, porém, voltou-se e disse, aqui é o padre que fala: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá, felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz e os seios que nunca amamentaram. Então começaram a pedir às montanhas, cai sobre nós, e às colinas, escondei-nos, porque se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Narrador 1. Levavam também outros 2 malfeitores para serem mortos junto com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. E Jesus dizia, o padre diz, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Narrador 1. Depois fizeram um sorteio repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá olhando, e até os chefes zombavam dele, dizendo, a assembleia toda, a outros ele salvou, salve-se a si mesmo se de fato é o Cristo de Deus o escolhido. Narrador 1. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se e ofereciam-lhe vinagre e diziam, aqui toda a Assembleia diz, se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Narrador 2. Acima dele havia um letreiro. Leitor 2. Este é o rei dos judeus. Narrador 2. Um dos malfeitores crucificados o insultava dizendo, Leitor 2. Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Narrador 2. Mas o outro o repreendeu dizendo, Leitor 1. Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. Narrador 2. E acrescentou. Leitor 1. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Narrador 2. Jesus lhe respondeu. Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Narrador 2. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra e até às 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio e Jesus deu um grande grito. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Narrador 2. Dizendo isso, expirou. Aqui toda a Assembleia, inclusive o padre, se ajoelham e fazemos um grande silêncio por um tempo. Volta. Narrador 1. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo, Leitor 2. De fato, este homem era justo. Narrador 1. E as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância olhando essas coisas. Palavra da salvação.